O assunto é regime de casamento e eu estou no escritório da Camila Kliber aqui em Prudentópolis e ela vai falar sobre os principais regimes de casamento. Oi, eu sou a Camila. Para quem não me conhece, eu fui uma noiva Malu e também sou advogada de direito de família. Então, vamos falar primeiro sobre a comunhão parcial de bens, que é a mais comum no Brasil. Funciona da seguinte forma: tudo que é meu anterior ao casamento permanece meu. Tudo que adquirimos na constância do casamento é dos dois. As dívidas que sobrevieram durante o casamento, elas também são repartidas entre os dois cônjuges. Uma situação diferente que vale ser lembrada é a herança. A herança de cada um dos cônjuges não irá comunicar na constância do casamento. Então, em eventual divórcio, não vai ter situação de herança para ser dividida. Quanto à comunhão universal dos bens, ela é aquele tipo de regime que a gente viu muitos nossos avós. Era muito comum o regime universal de bens, porque ele comunicava tudo. Ele comunica até a herança, ele comunica todos os bens anteriores do casamento. E, por último, também vale lembrar que um dos principais regimes de casamento é a separação total de bens. Todos os bens eles são separados de fato. Todos os bens anteriores do casamento continuam sendo meu. Na constância do casamento, cada um adquire seus bens. Inclusive, por exemplo, adquiri uma casa, quero vender essa casa. Eu não preciso que o meu cônjuge tenha o aceite. Ele não precisa assine, ele não precisa concordar com nada. Esse tipo de regime é como se fosse uma sociedade de alguns bens que a gente queira partilhar. Então, todos os bens adquiridos vai ser no nome de cada cônjuge que adquiriu cada bem. Porém, também há a possibilidade de estar adquirindo os bens em conjunto. É mais comum empresários aderirem a esse regime? Exatamente. Quando a gente tem uma discrepância muito grande entre situação financeira, condição financeira, é muito provável que, por exemplo, a mulher ela tem uma condição financeira muito elevada do seu cônjuge e vai contrair esse matrimônio. Ela prefira a separação dos bens, né? Porque o que vai acontecer? Tudo que é o patrimônio de uma empresa que já estava sendo construído, que aquele trabalho, aquele legado permanece para cada um. Agora, eu não indico para as minhas clientes quando, por exemplo, uma mulher que vai acabar, por exemplo, cuidando da casa, que vai deixar de fazer o trabalho para fora. Porque na separação total de bens, não vai ser viável. Porque, veja bem, a mulher já está despendendo seus esforços para trabalhar em casa. E aí, quando eventualmente separar-se, vai ter que ficar sem nada? Literalmente sem nada. Como escolher o regime ideal? A comunhão parcial de bens, com certeza a comunhão parcial de bens. Por conta disso, o trabalho mútuo das partes, né? Então, cada cônjuge vai adquirindo patrimônio, mas todo aquele patrimônio vai englobar o casamento. Para um casamento próspero, pode ver, geralmente é uma comunhão parcial de bens, onde a pessoa... Os dois vão trabalhar juntos. Mutualmente, e se eventual, a gente nunca pensa nisso, mas eventual divórcio, a gente vai ter aquela divisão igualitária de bens. Perfeito. Que geralmente a gente observa na nossa sociedade, as mulheres trabalhando mais em casa, né? Então também tem essa situação. A mulher que trabalha em casa, despendeu esforços pela família dela, ela também vai estar amparada em eventual divórcio. Pela lei. Exatamente. Mas também aquela mulher que é empresária, que é autônoma, enfim. Então é uma situação que engloba a melhor maioria das famílias no Brasil. E para quem já escolheu o regime de casamento, já realizou o casamento civil, mas quer alterar esse regime, consegue alterar depois de casado? Sim, consegue sim. Há essa possibilidade por meio de uma ação judicial, que é uma ação de alteração de regime. Não é simples assim. Não é simples. Precisa ajuizar uma ação judicial perante a vara da família e também vai ser analisado pelo juiz, caso a caso, se aquela alteração de regime não vai, às vezes, porventura, ser uma alteração para se desvencilhar de alguma dívida, atrapalhar algum credor que está querendo receber alguma coisa. Então, a gente pode sempre alterar o regime, mas tudo feito dentro do Poder Judiciário, ajuizando uma ação por meio de um advogado. Noivos, antes de agendar o seu casamento civil, escolha qual regime de casamento vocês querem. E se surgir alguma dúvida, conte comigo para esclarecê-las.